Olá, vamos irradiar saúde de dentro para fora com mais uma mensagem Vida do Coração de Deus para os nossos corações. Mais uma live, como toda quarta-feira às 19 horas. Estamos aqui para trazer uma mensagem, para falar, aquilo que Deus vai transmitindo, para trazer aquilo que Deus vai transmitindo ao meu coração e eu vou compartilhando com vocês. Então, mais um dia de live. A live de hoje tem como título Cuidado com as falsas doutrinas. A gente vai decorrer isso aqui, falar sobre esse assunto e que seja uma palavra abençoadora, não só para a minha vida, como já foi e continua sendo, mas como para a vida de cada um de vocês aqui que vão ser alcançados por essa palavra. Então, que o Senhor venha ministrar os nossos corações, que Ele venha fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé em conhecimento, trazendo aos nossos corações, às nossas mentes, entendimento da palavra dEle, e que possamos estar aptos a servi-lo, aptos a proclamar esse evangelho tão maravilhoso que salva, que cura, que liberta, poder de Deus na terra. Então eu clamo agora a presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, e que Ele venha ser conosco nesse momento de live, nesse momento que vamos estar aqui, conhecendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, contando alguns testemunhos, porque eu sempre trago testemunhos. Eu gosto muito de trazer palavras que eu vivencio, palavras que não são apenas teoria, mas que eu as vivencio na prática de alguma forma ou através de ouvir o testemunho de alguém. Então que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra dê frutos abundantes e excelentes para o reino de Deus. Amém? Então, cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com as falsas doutrinas. E do que nós vamos falar? A passagem de hoje, nós vamos começar, eu estou hoje aqui com o computador ligado, que fica mais fácil para mim. A passagem de hoje está em Hebreus, no capítulo 13, verso 9. Não vos deixes levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam ao que a eles se entregam. Então, em Hebreus 13, 9. Então, essa passagem ela vem falando do quê? Para a gente não se deixar levar por coisas que de nada tem proveito, de nada se aproveita. E que coisas são essas? O Senhor tem uma passagem que o Senhor fala, de tudo retém o que é bom. E reter o que é bom significa o quê? O que é bom, o que é agradável? É a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Deus. Então, retém o que é bom, retém aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é casto, aquilo que é íntegro. E integridade, ela vem falar de quê? De verdade, vem falar de todo. Então, é disso que nós vamos falar aqui hoje. Muitas vezes, essas falsas doutrinas, elas começam com meias verdades. E meia verdade é mentira. Então, é por isso que o Senhor fala, cuidado, cuidado, não se deixem levar. E aí eu quero pegar duas passagens aqui para a gente entender, muitas vezes, como é que a gente pode se levar pela falsa doutrina. Amém? Então nós temos aqui também em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 24, verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e a Judá. Eu já vi pessoas pregando essa passagem, e pregando o que está escrito aqui ao pé da letra, dessa forma mesmo, que Deus incitou a Davi a contar as tribos, ok? Então, quando você prega que Deus incitou a Davi a contar as tribos e ponto, você para aí, você faz essa afirmação, você prega isso, Deus incitou a Davi a contar as tribos, você está pregando uma falsa doutrina. Não, Angélica, mas está escrito na Bíblia, está escrito aqui. Só que nós temos que tomar cuidado, porque a Bíblia, ela não é um livro de uma página.
Ela não é um livro de um capítulo. Ela não é um livro onde só tem um capítulo e nesse capítulo um versículo. Então, a Bíblia é um livro que deve ser estudado na sua plenitude. Né? As palavras, elas se linkam, elas se completam. Então, quando você pega um versículo isolado e prega ele de forma isolada, fora do seu contexto, ou até mesmo dentro do seu contexto, se você não explicar o que aquilo está falando, por isso que lá em Neemias 8:8, se eu não me engano, ou 8:11, quando foi erguido, né, quando Neemias voltou e para reerguer os muros de Israel, o que acontece? Ele fala, e leram o livro da lei explicando o sentido. Porque se você não explica, a pessoa vai o quê? Vai entender aquilo ao pé da letra e vai comer aquilo ali. Então, quem prega exatamente o que está escrito aqui, Deus incitou a Davi a contar as tribos e ponto, está pregando uma falsa doutrina, está pregando uma heresia. E como que a gente vai saber isso? Como é que quem ouve vai saber? Quem lê toda a Bíblia, quem conhece a Bíblia e procura estudar e conhecer mais profundamente os versículos que estão aqui e o autor, que é o próprio Deus, o Espírito Santo, né? Então, o autor, você precisa conhecer o caráter do autor. Você precisa conhecer o caráter de Deus para você entender alguns contextos, para você entender alguns versículos. Então, se nós formos lá agora, em primeiro livro de Crônicas, 21:1. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Ora, em 2 Samuel, nós temos que Deus incitou a Davi. E em primeiro livro de Crônicas, nós temos que foi Satanás. E aí? A Bíblia está se contradizendo? De forma alguma. De forma alguma. Então, como é que você vai entender isso aqui? Como é que você vai entender esses dois versículos? Você vai entender conhecendo o quê? O caráter de Deus. Conhecendo outros versículos da Bíblia que vai levar ao entendimento e vai completar, vai dar sentido ao que está sendo dito aqui. Então, se nós formos lá agora, no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 18, 10 e 11. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na sua mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, nós temos aqui uma outra passagem dizendo que Deus, enviou um mau espírito da parte de Deus. Então, Deus enviou um mau espírito. Então, aqui está dizendo que se você também for pregar dessa forma, você vai dizer que Deus coloca dentro das pessoas, envia para tomar posse das pessoas um mau espírito. Ele ordena isso, E isso também é uma heresia. E isso também é uma falsa doutrina. E aí nós temos que ir lendo contextos e lendo versículos para compreender isso. E aí nós vamos chegar aonde? Em Tiago. Então vamos ver o que diz em Tiago. Tiago, no capítulo 1, 13 e 14. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo ardente, a sede pelos bens materiais, pelas coisas desse mundo, Desejos também ardentes por coisas sexuais, Então, assim, isso é concupiscência. É quando o material, você é atraído de forma exagerada e de forma ilimitada, sem limite, pelo material. E aí você é capaz de fazer qualquer coisa para alcançar esse material que você almeja.
Seja dinheiro, seja poder, seja bens físicos, seja na área sexual, enfim, né? A concupiscência é isso. Então ele diz aqui o quê? Que sendo tentado, não diga que Deus tentou. Porque Deus não tenta ninguém, né? Não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando, né? Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E aí, nós temos que entender o seguinte, o que é as trevas? O que é as trevas? Existe velocidade das trevas? Não. Existe velocidade da luz. O que nós podemos medir, aferir? É a velocidade da luz. Porque o que é a treva? Né? O que são as trevas? É a ausência de luz. As trevas é o quê? A ausência de Deus. Então, se Deus sai, se a luz sai, você fica em trevas. Certo? Então, se eu apagar todas as luzes aqui agora, isso aqui vai virar um breu. Vocês não vão me enxergar. Porque eu vou estar em total treva, eu vou estar na escuridão. Então, Deus, né, Jesus fala, Ele, né, é a luz, Ele é o sal, Ele é a água, Ele é, enfim, o pão da vida, Ele é tudo, né? Ele é tudo, tudo foi criado por Ele, para Ele e por causa dEle. Nada se fez, né? Nada se faria sem Ele. Então, Ele é a luz, né? Então, no momento em que Deus sai, fica trevas. Então, quando a gente tem que entender, o seguinte, quando aqui a gente vê Deus enviou um mau espírito, não é que Deus enviou um mau espírito, mas pela concupiscência do coração, Deus não habita no meio do pecado. Então, como Deus não habita no meio do pecado, Deus sai. E se o Espírito Santo sai, o que resta são trevas. Trevas. Então, na verdade, não é que Deus enviou um mau espírito. A saída de Deus, a luz saindo, as trevas dominam. Né? Então, no momento em que Deus sai, Satanás entra, ele domina. Porque você não tem força para lutar contra Satanás. O que nos dá força para sermos íntegros, o que nos dá força para viver nessa vida de forma correta, segundo os padrões de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo habitando em nós. No momento em que ele sai, o que resta são trevas. A gente fica literalmente na mão de Satanás. E Deus não habita no meio do pecado. Então, quando há pecado, Deus se retira. E quando Deus se retira, o que resta vão ser o quê? Trevas. Você está sob o domínio das trevas. Né? Então, na verdade, é uma permissão de Deus. Permissão por quê? Porque ele se retirou. Ele se retirou. Então, Deus não envia o mal. Ele se retira. E quando ele se retira, o mal domina. Porque agora não há mais nada que impeça o mal de dominar. Não há nada mais que impeça as trevas de se instalar, uma vez que a luz sai. Você está entendendo? Então, quando a gente diz aqui que Deus incitou a Davi e Satanás incitou a Davi, nós, já sabendo o caráter de Deus, conhecido até nessa passagem de Tiago e em várias outras, eu trouxe essa, né? Conhecido através da passagem de Tiago, nós já podemos afirmar o quê? Não, Deus não tenta ninguém. Se Deus proibiu Davi de contar as tribos, foi uma proibição de Deus, então Deus não poderia colocar no coração de Davi dele contar as tribos, contar o povo, já que ele mesmo proibiu. E ele não tenta a ninguém. Então, como é que a gente vai interpretar, como é que a gente vai entender, né, esse contexto, esse versículo? É compreendendo isso, o caráter divino, o caráter de Deus. Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado. Então, na verdade, o que aconteceu? Ele permitiu, estava no coração de Davi já o desejo de pecar, engodado pela concupiscência, pelo quê? Pela vaidade de querer contar, né? Ver quantos homens ele tinha ali à disposição, né? Quão grande era o seu exército, quão grande era o povo. Então, quando a vaidade entra, Deus vai lá e sai. E no momento em que Deus sai, o inimigo vem e sopra.
Aí o inimigo vem e incita. Então foi Satanás que incitou a Davi. Foi Satanás. Porque Deus permitiu, Deus se retirou por causa da vaidade que estava no coração de Davi. E no momento que Deus se retira, Satanás então entra e faz o que quer. Né? E foi isso que aconteceu aqui. Então é dessa forma que nós vamos interpretar essa passagem. Né? É a mesma passagem, a gente encontra isso também na história de Sansão. Né? Se você for lá na história de Sansão, tem pessoas que pregam que Deus vinha do coração de Deus que Davi se casasse com uma estrangeira. Isso vinha do... Porque está escrito lá na palavra. Vinha do coração de Deus, né, que Sansão se casasse com a Filisteia. E aí você vai pregar isso, que isso vinha do coração de Deus. E se você pregar, isso vinha do coração, foi Deus que colocou no coração de Sansão, foi Deus que quis, você vai estar pregando heresia, você vai estar pregando uma falsa doutrina. Porque Deus proibiu o povo de se casar, né? de se misturar com outras nações. Então o que acontece? Você pregar que foi Deus que colocou no coração de Sansão, ele pecar contra o Senhor, casando com a Filisteia, isso é uma heresia, isso é uma falsa doutrina. Né? Você está ensinando que o povo poderia sim se misturar, que não teria problema nenhum. E tem sim, era proibido ao povo se misturar com outros povos. Então, Sansão, ainda mais sendo um narizeu como ele era, um homem separado para Deus, separado para a obra de Deus, ele jamais poderia se misturar, ele jamais poderia ter se casado com uma filisteia. Né? Mas isso já estava no coração de Sansão, era desejo dele, um desejo ardente, uma concupiscência, um desejo ardente por possuir aquela mulher. Né? Muito maior do que o desejo de obedecer e cumprir os mandamentos de Deus. Então aquilo ali estava maior. E quando isso acontece, quando o pecado se instala, porque muitas vezes o pecado já se instalou, ele só não se materializou, mas ele já se instalou. O Senhor não fala que nós pecamos por palavras, atitudes e pensamentos. Então o pecado já se instalou. Em pensamento já se instalou. E aí o Senhor sai. E aí o que acontece? Você não tem força para não materializar aquilo que você já pensou, aquilo que você já colocou no seu coração. Aí aquilo vai lá e se materializa. Foi o que aconteceu com Sansão, foi o que aconteceu com Davi. Então aí ele foi lá e se casou com a Filisteia. Mas não foi desejo de Deus e nem era o que Deus queria, nem foi o que Deus colocou no coração dele. Porém, Deus usou dessa situação para o bem do povo. Porque a palavra diz, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Ainda que Sansão, né, não estivesse cumprindo ali a obediência a Deus, Deus amava o povo e usou aquilo por amor ao seu povo. Né? Por amor ao povo, o Senhor usou aquilo e transformou para o bem do povo. Então, Deus não tenta ninguém. E nós aprendemos isso aqui em Tiago, né, no capítulo 1 de Tiago, de 13 a 14. Que Deus não pode ser tentado pelo mal e nem tenta ninguém. E aí nós entendemos isso. E aí a falta desse entendimento, a falta desse conhecimento, a falta de você buscar a leitura da palavra e conseguir ter esses entendimentos, esses discernimentos, te levam a comer falsas doutrinas. Te levam a comer engano. Então, se nós formos aqui em Oséias, vamos ler Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa terrível, né? Deixa eu ver, coraçãozinho, beijo, obrigado pelo coraçãozinho. Então, Deus, ali em Oséias, Deus fala o quê? Porque me rejeitaste, eu também te rejeitarei. E aí o que ele fala? Para que não seja sacerdote diante de mim, visto que
rejeitaste a minha lei, a lei de Deus, né, foi rejeitada, então também eu me esquecerei dos teus filhos. Então olha o que acontece aí. Então aí Deus sai. Você rejeitou o conhecimento está aqui. Nós hoje temos acesso ao conhecimento, né? Não é como no passado, onde uma Bíblia era raridade, uma fortuna, né? Hoje nós temos aí a Bíblia, até em PDF, temos a Bíblia online, de graça disponível. Então, nós temos hoje acesso ao conhecimento. E aí é o que ele fala, porque lhe faltou conhecimento, mas faltou conhecimento por quê? Porque rejeitaste, rejeitou. Entende? E aí Deus vai lá e se afasta. E no momento em que se afasta, se a luz sai, as trevas tomam conta. Não é verdade? Então, essa falta de leitura da palavra, essa falta de buscar conhecimento, de buscar estudar as passagens bíblicas, ela tira o respaldo dos nossos lábios. E aí, quando nós ouvimos uma coisa desse tipo e alguém vai lá, prega alguma coisa, trazendo uma falsa doutrina ou uma heresia, muitas vezes a gente não é de propósito não, tá? Às vezes as pessoas pregam pela ignorância mesmo, porque elas acham que está ali, porque como elas leram, né? Ela leu, então ela vai pregar aquilo ali. Mas ela não leu o restante. Então ela leu aquilo ali, pregou aquilo ali e teve aquilo ali como verdade. Ela não leu o restante para entender que aquilo que ela pregou não é bem daquela forma. Muitas vezes são falsas doutrinas e heresias que não vêm nem com má intenção ou com coração torpe, nada disso não, pela própria ignorância. E aí você também, na ignorância, vai comer. Por quê? Porque você também não conhece. E isso vai se multiplicando, né? E aí você também vai estar fazendo a mesma coisa. Então como é que você vai se defender disso? Conhecendo a palavra, né? E hoje acontece isso também no dia a dia. A falta de conhecimento ela é prejudicial em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Principalmente a espiritual. Mas tem a parte secular também, né? Antigamente, existiam duas classes de pessoas. Os desinformados e os mal informados, né? Então, eram os desinformados e os mal informados. Não é que não existissem os informados. Existiam os informados. Mas eles eram uma minoria. Por quê? Porque antes do advento da internet, você não tinha acesso à cultura com a facilidade que você tem hoje. Então, para você ter livros, você comprar livros, eram caros. Então, para você ter um acesso de forma mais em conta, você tinha que viver dentro de uma biblioteca. Então, você tinha que estudar na biblioteca, né? Ser sócio de uma biblioteca, alugar o livro, devolver, ou então ler lá na biblioteca. Nós não tínhamos acesso à informação como hoje. Antigamente não se tinha. Então, a informação para a massa, para a grande maioria da população, tirando essa pequena minoria, que tinha acesso, sim, a uma educação privilegiada, a boas universidades, a bons colégios, e eram incentivados à leitura de livros, tirando essa classe que é muito, muito restrita, muito pequena, a grande maioria ou era desinformada ou era mal informada. Por quê? Porque acreditam nos jornais. Então as pessoas, eu já acreditei muito em jornal. Até o advento da internet eu acreditava. Eu acreditava que aquilo que passava no jornal, que noticiava no jornal, né, das grandes emissoras, era verdade. Agora, eu acreditava sem ter como averiguar, porque você ouvia, você dava credibilidade a um jornal, né? Então você dava credibilidade. Só que você não tinha como ir lá verificar se aquilo que estava sendo noticiado era verdade, né? E hoje eu vejo que a maior parte da minha vida, de tudo que eu assisti de noticiário de canal aberto e até depois, posteriormente, do canal a cabo, né, era muita mentira. Muito engodo, muita mentira. Por quê? Porque a grande mídia ela não está preocupada em informar o povo. Ela trabalha ou para o governo ou para os empresários, ou para os grandes empresários, para os financiadores dela, né? Então, quem é que vai botar propaganda no meio ali do jornal? É para essas pessoas que ela trabalha. Não é para o povo, né? Então, tudo que for noticiado, tudo que for entregue, tudo que for feito, vai vir com uma roupagem, para pegar aquela massa ali, pegar aquele povo ali que acreditava. E pior, ainda acredita, né?
Ainda acredito. Tem gente que ainda assiste o jornal de canal aberto e canal a cabo. Gente, eu não assisto isso, acho que tem mais de 10 anos. Graças a Deus, eu me libertei disso, dessas mentiras todas, né? Então, essas pessoas, esses jornais, eles levam o povo para a direção que eles querem. Para a direção que eles querem. E você acha que a direção que eles querem é para o bem do povo? Eles ganham dinheiro, é uma empresa. Ela vai levar para a direção daquele que está pagando. Seja o governo, né? Ou seja, os grandes empresários, as grandes indústrias, os grandes que financiam as TVs. É para eles que ela trabalha, né? Então vai vir muita coisa para te direcionar para o que eles querem, né? E aí nós temos como consequência o quê? Péssimos eleitores. Olha o nosso país, olha o nosso Congresso, o nosso Senado, né? É uma vergonha, né? É uma vergonha. O Brasil hoje, ele tem como fazendo parte da sua cultura hoje, tá? Já é ensinado praticamente nas escolas que faz parte da cultura do Brasil a corrupção. Olha que coisa triste. Você ter a corrupção como parte da cultura de um povo. E como é que isso chegou? Como é que isso aconteceu? Você teve que ser levado a isso, o povo teve que ser conduzido a isso, né? E aí você é conduzido a isso e o retrato disso está aí, ó, nosso Senado, a nossa Câmara, enfim, né? A maioria dos políticos, né? Corrupção, escândalos de corrupção, um seguido do outro, porque mal informação e desinformação. E aí você vai lá e elege pessoas, né, que vão fazer mal para o teu país, que vão pensar nelas, que vão tratar dos interesses dela e não de você que elegeu, não do povo. E aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o espiritual? Tudo, tudo. Porque a sua desinformação ou a sua falta ou a sua má informação leva o quê? Leva você a ser um péssimo eleitor. E isso pode desencadear um problema na sua vida espiritual. Quantos países que tinham, né, a liberdade religiosa e perderam? Perderam a liberdade religiosa. Perderam por quê? Porque eram maus eleitores. Eleitores desinformados ou mal informados vão eleger quem a grande mídia quer. São massa de manobra. E aí o que acontece? Hoje nós temos, como Cuba, Venezuela, tantos outros países, né, que você não pode pregar o evangelho. A liberdade de culto, a liberdade religiosa não existe mais. E já existiu. E não existe mais. Por quê? Mal eleitores. Colocaram maus políticos que tomaram o poder e tiraram a liberdade. E como é que isso aconteceu? Pela má informação ou pela desinformação, né? Então, por isso que é importante. Isso é na parte secular, na parte do dia a dia, mas que vai cedo ou tarde afetar a sua parte espiritual. Que você pode estar elegendo pessoas que daqui a pouco vão te proibir de cultuar, de ter a sua fé livre. E a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, quando a gente vai enfrentar pessoas que pregam o que não está na palavra, né, estão querendo passar uma má informação bíblica, né? Você vai fazer isso como? Então, nós vamos ver aqui em Mateus 4, 1 a 11, como que Jesus enfrentou a Satanás. Então, vamos ler aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus.
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Coisa linda, né? Então você vê que Satanás, ele usou a própria palavra, né? Com aquela distorçãozinha, com aquele fundo de interpretação errada, né? Para induzir a algo. Então olha como ele aqui usando uma verdade, porque o que ele citou ali é verdade, está na Bíblia, mas olha o que ele estava querendo alcançar com aquela verdade. Olha como ele estava usando aquilo ali, com que intuito, para conseguir o quê? Né? E aí, se você não conhece a palavra, você cede, você não tem força, você não tem nem como rebater aquilo que está sendo dito, porque você não conhece a palavra. Mas Jesus foi lá e com a própria palavra rebateu a palavra que o Satanás estava usando, né, de uma forma maliciosa, de uma forma de trevas, de mal, para induzir alguma coisa. Né? Então, muitas vezes você vai usar algumas verdades ou meias verdades, ou até inventar mentiras mesmo, para seduzir, para tentar pegar pela verdade, para tentar pegar num ponto fraco, para tentar... Mas se você conhece a palavra, né? Não, mas está escrito isso aqui também. Tá escrito isso aí. Mas também está escrito isso aqui também. Então você está vendo como é que nós vamos rebater as falsas doutrinas? Com a palavra, conhecendo a palavra, sabendo aquilo que você vai falar, quando você ouvir algo que, olha, não é bem assim. A palavra também está escrito isso aqui. Isso é muito tremendo, né? E hoje não é diferente, né? Tanto nas igrejas quanto dentro da igreja, se nós não nos informarmos, se nós não estivermos atentos às verdades, se a gente não se alimentar das verdades, nós somos engodados, né? Nós somos engodados. Agora mesmo, há pouco tempo, gente, você tem que entender o seguinte, no passado não tinha como a gente verificar. Nada, né? Não tinha, a gente não tinha acesso. Mas hoje a internet está aí, hoje você tem acesso às verdades, hoje você tem acesso, né? Você pode ir na fonte primária. Na fonte primária, né? Hoje nós encontramos na internet tantas pesquisas, sites, né? Onde a fonte primária está ali para você averiguar, entendeu? E gente, eu fico impressionada como as pessoas caem nos engodos, tanto da vida, do dia a dia, quanto espiritual. No outro dia, o meu marido recebeu uma ligação, estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa estava falando para ele que, não sei como é que vai ficar essa situação política agora, isso tudo, né? Provavelmente o Lula vai ganhar, né? Lula vai ganhar. Aí o Júlio, como assim Lula vai ganhar? Né? Ué, você não está vendo as pesquisas, Júlio? Aí o Júlio, as pesquisas? Você não está vendo as pesquisas? As pesquisas apontam que ele está na frente. Deve ser as mesmas pesquisas que disseram também que no 7 de setembro só haviam 125 mil pessoas nas ruas, né? Gente, por favor, vai para a internet. Vai para a internet. Hoje a gente pode pesquisar a fonte, a gente pode ver os vídeos. Né? Então, se você pega o vídeo de Copacabana, da orla de Copacabana, se você pega o vídeo do Distrito Federal, se você pega o vídeo da Avenida Paulista, sabe? E aí você vê os jornais, a grande mídia dizer que só tinham 125 mil pessoas. Sabe? É a mesma coisa agora, as pesquisas. Que pesquisa? Sabe? Que pesquisa? Né? Então, vai para as ruas, pesquisa. Ah, tá, pesquisa e ele ganha. Então, por que não anda na rua, que nem o atual presidente? Sabe? Não estou aqui para defender um ou outro, nada disso não. Né? Agora também corrupto não vou defender. Né? Corrupto não vou defender. Então, eu não trato nem de ex
ex-presidente. Para mim é ex-presidiário. Para mim não tem título de ex-presidente. Para mim é ex-presidiário, né? Então, ex-presidiário. Pode sair? Tá andando na rua? Não tá. Não pode sair na rua. Não pode. Sabe? Não consegue sair na rua. Teve que fechar a praia. E aí você vem me dizer que as pesquisas... Sabe? Isso é o quê? É povo. É povo que não vai na fonte, que não busca saber se aquilo que está sendo dito é verdade ou não. O que está acontecendo no mundo, né? E aí tem muita gente que vota. Gente, como tem gente assim que vota em quem ela acha que vai ganhar, né? É o desinformado e o mal informado. O que ele vai fazer? Ah, não, deixa eu ver o que está dizendo as pesquisas. E aí vai querer votar em quem vai ganhar, porque quer ficar bem na fita, né? Quer ficar bem, quando alguém perguntar, ele vai dizer que ele votou na pessoa que ganhou. Né? Então, tem muita gente que é assim. Então, por isso que essas pesquisas, elas vão sendo feitas para engodar. Para engodar. Porque se você for ver a realidade das ruas, você vê que não condiz com a pesquisa. Hoje a gente consegue ver. No passado a gente não via. No passado, se noticiasse isso, acabou, você acreditava. O jornal tinha credibilidade porque você não tinha como averiguar. Mas hoje você tem como averiguar. Né? Eu, sinceramente, não sei o que muita gente... que tem condição, tem dinheiro, tem internet, ainda assiste canal aberto. Eu não tenho antena na minha casa, tá? De sinal aberto. E de canal a cabo há mais de 10 anos. Eu não tenho. Sabe, pra que eu vou ficar vendo essa porcaria? Com tanta fonte que você pode entrar na internet, tantos jornais que você pode assistir na internet, no YouTube, que são mais sérios, mais íntegros, que trazem a verdade, que você vai lá conferir, é verdade. Né? Então, sabe? Então são as informações distorcidas. E isso acontece na igreja. Agora mesmo há pouco tempo. Né? Agora mesmo há pouco tempo eu fui ficar sabendo que a grande mídia está colocando um meme do presidente como se fosse real, como se aquilo ali tivesse sido feito e é uma fake. Uma fake news. Não é uma fake news, fizeram um meme, lançaram um meme, entendeu? E aí a mídia pegou aquilo ali dizendo que é uma fake news e desmentindo. E aí quem não sabe que é meme e não vai saber, porque a grande mídia não vai falar que é meme, você só vai saber que aquilo é um meme se você entrar na internet e pesquisar, no YouTube, no Google. Fora isso, você não vai saber, você vai acreditar no que a grande mídia vai falar. Que olha lá, o pessoal mentindo, dizendo que isso aqui foi ele que fez e não foi nada. Não foi mesmo, porque aquilo ali não é uma fake news, é um meme. Só que a grande maioria vai acreditar, porque não foi lá pesquisar, não sabe que é um meme. Né? E hoje nós temos acesso. Né? E aí, se nós não pesquisarmos, é a mesma coisa na igreja. Né? A mesma coisa são as coisas espirituais. Então, por que eu gosto de fazer esse paralelo, gente, com o mundo real, que eu digo assim, o mundo físico agora, o que acontece agora, e o paralelo com a Bíblia, quais são as consequências. Né? Então, as consequências é que se você se mantiver mal informado ou desinformado quanto às coisas que estão ao seu redor, você é um péssimo eleitor. E daqui a pouco você está colocando pessoas no poder que podem tirar a sua liberdade de culto, a sua liberdade, né, de fé. Isso é sério. Não vai para o hospital? Então o que eu estou falando aqui do secular, do dia a dia, pode alcançar a sua vida espiritual. Então a falta de informação, a falta de busca pelo conhecimento, ela é ruim em todas as áreas, seja você não buscar conhecimento no normal, no natural, quanto no espiritual, não buscar conhecimento da palavra de Deus. Você fica nesse mundo aqui, sabe? Como é que faz? E aí você vai na hora de ir para as urnas ou na hora de lutar por algum direito, você vai lutar como? Se você não sabe de nada ou se você tem informação errada? Né? Como é que você vai lutar, como é que você vai proclamar o evangelho e lutar contra as falsas doutrinas se você ou está totalmente desinformado da palavra ou mal informado da palavra? Porque não lê e fica comendo aquilo que ensinam errado. Você está entendendo? Então é coisa muito séria. E aí se nós formos ver, lá em Oséias, né, que eu li acima, o que ele fala? Quais são os danos que tudo isso pode trazer? Quais são os danos? O meu povo
foi destruído porque ele faltou conhecimento. Quando Deus fala de conhecimento, gente, Deus não está falando só de conhecimento da palavra dele, não. Ele está falando de conhecimento, sabe? Você buscar ao Senhor, você buscar conhecimento da sua palavra, na sua palavra, mas você também saber o que está acontecendo ao seu redor. Ao seu redor. Ah, eu quero ser usado por Deus. Tá, você quer ser usado por Deus? O que está acontecendo ao seu redor para você ser usado por Deus? Sabe? Então as pessoas querem ser usadas por Deus no sobrenatural sem precisar saber nada da vida, só conhecendo a Bíblia. Tá bom, você vai ser usado, com uma limitação, mas vai ser usado. Agora, se você tem conhecimento amplo, por que Jabes falou, Senhor, alarga as minhas fronteiras, alarga as minhas fronteiras? Porque quando nós temos as fronteiras alargadas, Deus pode fazer muito mais, muito mais. Né? Então você quer que Deus diga para você o quê? Não, eu não vou me informar de nada, eu vou ficar a par, eu vou ficar desligada, e aí na hora que eu for votar, Deus vai falar no meu coração qual é, em quem que eu tenho que votar. Você acha que é assim que funciona? Chegar lá na hora de você votar, Deus vai trazer no seu coração, você vai orar, ai Senhor, em quem eu voto? Porque eu não sei em quem votar. Tá, você não sabe por quê? Falta de conhecimento. E falta de conhecimento por quê? Porque não quis, porque rejeitou. Rejeitou o conhecimento, rejeitou buscar o conhecimento. Eu já estive, né, em igrejas, participei de igreja, né, que fechou porque rejeitou o conhecimento, né? Fechou porque rejeitou uma palavra de exortação, rejeitou aquilo que veio ser trazido para alargar, para abrir o entendimento e para mostrar, olha isso aqui. Rejeitou o conhecimento, rejeitou a palavra vindo, né? E aí cai nisso aqui, o meu povo, em Oséias 4:6 que eu já li, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, olha, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Né? Então, não dá para a gente viver aqui rejeitando o conhecimento. No passado, eu acho que a misericórdia de Deus era maior porque realmente era difícil ter conhecimento. Era difícil uma pessoa ser culta. Não havia, né, a disponibilidade que há hoje do conhecimento. Hoje você chega lá, o remédio tal foi aprovado. Será que pode tomar isso mesmo? Estão vendendo na farmácia. Você chega lá, você entra nos sites que regulam tudo e você vê lá. Hoje você vai lá nos sites, né? Você vai no site da Anvisa, do FDA, de tantas organizações, sites de estudos, né, médicos de Harvard, enfim, hoje nós temos acesso ao conhecimento. E se não temos é porque estamos rejeitando. E se estamos rejeitando, nós vamos pagar por isso. Porque Deus não vai nos ter por inocentes. Então, né, eu preguei aqui uma vez, né, feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Mas para Deus ser o Senhor dessa nação, você tem que eleger pessoas que são a favor de Deus. Que são a favor da religião. Porque se você não eleger pessoas que são a favor da religião, como em muitos países que existem, você vai ser proibido de cultuar, você não pode, né? O pai da minha nora, da namorada do meu filho, né? Ele foi para Cuba e ele levou a Bíblia, né? E quando chegou lá, viram que ele estava com a Bíblia. E falou, por que você está com esse livro? Perguntaram, por que ele está com aquele livro? O que ele ia fazer com aquilo? Se ele ia pregar? Por que ele levou a Bíblia? Aí ele, não, eu trouxe porque é minha, eu ando com ela. Eu vim a turismo, né? Eu vim a turismo, não vim em missão, em nada. Né? Pelo poder de Deus, deixaram ele entrar e continuar com a Bíblia. Mas muitos eles tomam, eles não permitem que você entre. Né? Você não pode entrar lá com a Bíblia. Então, olha só. Por que esse povo está padecendo? O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Por que esse povo hoje não pode ter liberdade de fé lá? Liberdade para pregar a palavra, liberdade para... falta de conhecimento. Falta de conhecimento.
Provavelmente eles achavam que na hora que eles forem eleger alguém, na hora que eles fossem votar, Deus ia falar para eles, de mandar um anjo e falar, olha, eu quero que você vote em tal pessoa. Não, Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer, o conhecimento está aí. O conhecimento está aí. Né? E é um conselho que eu dou. Conselho, se fosse bom, não se dava, vendia, né? Mas a gente dá, ouve quem quer. Né? Ouve quem quer. Tem misericórdia, né? Se você ainda assiste, se você ainda está preso a essa mídia de massa, essa mídia de canal aberto, de canal a cabo, desperta para a vida, desperta para a realidade, sabe? Você quer continuar assistindo isso, tudo bem. Você anota tudo que você está ouvindo ali, depois vai para a internet. Depois vai para a internet pesquisar. Vai lá dar uma pesquisada, né? E você vai ver o quanto que você está sendo engodado. E aí depois não vem reclamar. O meu povo perece por falta de conhecimento. É o que diz o Senhor. A Bíblia. Sou eu não, é a Bíblia. Né? E aí o que acontece? Eu quando sou exortada, no caso da igreja, né, a igreja fechou porque recebeu uma exortação, não aceitou, era uma coisa séria que tinha que ter sido feita, que era um conhecimento que tinha que ter aceitado, e não aceitou aquele conhecimento. Né? E além de não aceitar o conhecimento, ainda você se levanta contra, né, aqueles que está levando conhecimento, que está levando o que vai ajudar, né? Enfim, acabou nisso que fala Oséias 4:6. Porque rejeitou o conhecimento, rejeitou a palavra da verdade, rejeitou a verdade. Né? E aí como é que você vai fazer? Eu, quando alguém chega e me exorta, qual é a minha posição? A pessoa chega e me exorta, eu vou orar. Porque o Senhor fala, testificai os profetas. Testificar. Então eu vou orar. Se Deus testifica para mim que aquilo ali é verdade, que aquela palavra é a palavra da verdade, eu vou lá, agradeço a pessoa e digo que é da parte de Deus, que Deus me testificou para edificar a fé dela. Para edificar a fé dela, para que ela continue firme, para que ela continue buscando, vendo que está sendo usada por Deus. Então edifica a fé da pessoa. Agora, se Deus não me testificar, eu fico quieta. Eu fico quieta. Eu não vou me levantar contra a pessoa, eu não vou dizer que é o diabo, não vou me levantar, porque a minha justiça é Deus, a minha justiça vem de Deus. Davi fez isso. Davi fez isso quando aquele homem veio para apedrejar ele, apedrejando, jogando pedra nele. O que o soldado dele falou? Senhor, queria matar o cara. Ele, não, deixa. Ele, rei, sendo apedrejado. Ele falou, não, se ele tá dizendo, deixa ele dizer. Se ele estiver mentindo, né, de propósito, a justiça de Deus está para isso, está aí para isso. E se ele estiver mentindo por falta de conhecimento, de ignorância, a justiça de Deus também está aí para isso. Eu não preciso fazer nada. Né? Então eu não me levanto. Uma vez Deus falou para mim, olha, não deixe-me orar pelo seu ventre. Ninguém podia tocar no meu ventre. Foi uma palavra que Deus me deu. Né? E olha, eu nem sabia, posteriormente eu tive mais uma filha, Letícia, só tinha o André. Né? Olha os planos de Deus. E aí ele falou que ninguém podia tocar no meu ventre. E um dia, numa reunião de oração, veio, né, uma irmã marchando na minha direção e veio para botar a mão no meu ventre. Quando ela veio para botar a mão no meu ventre, eu segurei o ventre e segurei a mão dela, não deixei. Porque Deus tinha falado para eu não deixar. Então eu fui lá, não deixei. Ela insistiu segunda vez, eu não deixei. Ela insistiu terceira vez, eu tive que empurrar a mão dela. Eu empurrei a mão dela. E aí ela saiu. A princípio, logo de cara, eu falei, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus, né? Não falei nada com ela, mas no meu coração, logo de cara, isso não vem de Deus. Depois, com mais maturidade, com mais conhecimento da verdade, eu compreendi que poderia ser de Deus, sim. Porque Deus não tenta, mas Ele prova. Ele prova. Ele me deu uma ordem. Ele poderia realmente ter, de alguma forma, né, colocado aquela pessoa para ir lá para me provar. Então até poderia ter sido de Deus. E como que eu afirmo que não foi de Deus? Como eu sei se foi ou não foi de Deus? Se ela tivesse chegado para botar a mão e na hora que eu tivesse tirado, ela já tivesse saído, poderia ser de Deus. Porque Deus não arromba portas. Mas como ela insistiu 3 vezes e eu tive que empurrar a mão dela, eu não creio que foi de Deus. Porque Deus não arromba portas, Deus não força ninguém a nada. Quando é de Deus, é natural. A pessoa, você quer? Quero. Não quer, a pessoa vai embora. Ela não insiste, ela não fica empurrando, dando murro, querendo fazer a força. Né? E ela quis fazer a força.
Então, diante dessa postura, eu afirmo e creio que não foi de Deus. Agora, se ela tivesse saído de primeira, poderia ter sido Deus me provando. Você entende? Então, mas isso é o quê? Eu fui com o tempo ter esse entendimento. Na hora eu não tive esse entendimento. Na hora eu já taxei logo como não sendo de Deus. Eu falei, isso não foi de Deus. Não falei nada com a pessoa, não levantei nada. Mas dentro do meu coração eu já tive aquilo como não sendo de Deus. Porém, poderia ter sido. Então, com a experiência, com a leitura, com o conhecimento da palavra, aí você vai ler que Deus prova as pessoas. Então, poderia. Né? Se ela não tivesse forçado, poderia realmente ter sido Deus me provando. Né? Então, mas isso tudo é o quê? Você vai crescendo, você vai alargando as suas fronteiras. Né? Então eu pensava de uma forma, hoje eu já penso de outra. Hoje eu já sei que uma pessoa pode vir numa ordem contrária a Deus na sua vida, mas às vezes não é o inimigo, às vezes pode ser Deus te provando. Então você vai saber se é ou se não é, dependendo de como essa pessoa se comportar. Né? Porque a gente conhece, né? A pessoa que tem o caráter de Cristo está formado nela, você reconhece. Então, mas é o quê? Com a experiência, com conhecimento, com busca, que você vai crescendo e Deus vai alargando as suas fronteiras. Né? Então isso é importante, você ficar atento a essas coisas, você buscar o conhecimento, para saber lidar com as situações. Amém? Deixa eu ver aqui onde eu vou. Peraí que eu tô passando a palavra aqui. Ah, tá. Então, para a gente estar encerrando, então a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, né, é para que a gente vigie, não se deixe levar por falsas doutrinas, que a gente busque conhecimento tanto da palavra quanto das coisas que nos cercam, tudo quanto é conhecimento que você puder, né, que você conseguir ter acesso, aquilo que vai agregar, que vai crescer, né, que vai edificar a sua vida, que pode interferir na sua vida espiritual, né? Porque as pessoas acham que, eu não gosto de política, eu não me envolvo em política. Gente, política envolve a nossa vida espiritual, afeta a nossa vida espiritual. Tudo afeta a nossa vida espiritual. Né? Eu realmente já fui muito mal informada e muito desinformada, né? Mas depois da internet isso mudou muito na minha vida, porque eu sempre tive sede por conhecimento, eu sempre gostei muito de estudar, de buscar conhecimento, né? Mas eu não tinha acesso, eu não tinha poder aquisitivo quando jovem, eu não tinha acesso, né, a bons livros. Então eu realmente não venho de uma família que incentive leitura, uma família que já vem de uma cultura, né, que já te dá um berço cultural. Eu não vim, né? Então, assim, eu teria que buscar pelos meus próprios meios, né? E eu não tinha meios, eu não tinha entendimento, né, de como buscar, onde buscar, né? Eu já não tinha uma base por trás de mim, pais que me ensinassem. Mas, né, conforme eu fui crescendo, conforme eu fui me casei, melhorando o padrão de vida, melhorando financeiramente, eu fui crescendo como pessoa em conhecimento, não só esteticamente, não só no comportamento, na educação, mas também em conhecimento. Né? Então eu estudei mais, eu tinha mais. Então, através do casamento, eu consegui estudar mais, sabe? Então, assim, e depois da internet, então, nossa. Aí eu vivo cafuncando, eu vivo descobrindo, eu vivo fazendo curso, sabe? Eu vivo aprendendo, porque conhecimento... E é algo que ninguém tira de você. É uma coisa que ninguém tira de você, é o conhecimento. Podem prender o seu corpo, podem te aprisionar, mas a sua mente ela é livre, né? O conhecimento não tiram de você. Por isso que o povo padece pela falta de conhecimento. Conhecimento é algo precioso e que as pessoas não dão valor, né? E aí, por isso que está lá em Oséias 6:6, conhecimento de Deus que eu quero mais do que o holocausto, né? A palavra fala, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Porque é o conhecimento que nos protege dos males dessa vida, dos males dessa terra. Né? Então, a gente fala, é Deus, mas através do conhecimento. Né? Então, se você não negligenciou, se você não conhece,
não sabe, mas não por negligência, o Senhor vai vir com misericórdia, porque você está no tempo da ignorância, mas não foi negligente. Né? Você está buscando, a gente não consegue conhecer tudo, a gente não consegue fazer todas as profissões do mundo, mas se você busca com diligência, se você busca com sinceridade o maior nível de conhecimento que você puder, que estiver ao seu alcance, né? Deus, ele vai usar aquilo ali poderosamente. E aquilo que você não tiver, ele vai agir no sobrenatural. Porque ele sabe que você só não tem porque não conseguiu ter acesso, né? Então, eu trabalho, né? Então eu tenho uma profissão, eu ainda cuido de casa, sou eu que cuido dos meus filhos, eu nunca deixei meus filhos com ninguém, né? Então eu sou mãe, eu sou esposa, eu trabalho, eu tô aqui fazendo uma live e eu tento buscar o que eu puder de conhecimento, de todas as áreas, né? Em diversas áreas. E aí o que acontece? Aquilo que eu não consigo, Deus sabe que eu não sou Mulher Maravilha, né? É tanta coisa para fazer. Mas o pouco de tempo que eu tenho, eu me dedico a cursos, né? Eu faço muitos cursos, né? Hoje eu tenho buscado muito na internet entender de política, né? Eu tenho buscado muito isso, porque esse perecer por falta de conhecimento pode chegar na nossa vida espiritual, né? Então hoje eu vejo que a política, ela nos afeta diretamente, ela afeta a vida espiritual do ser humano diretamente, né? E muitos anos a gente vê essa lavagem cerebral de que política não presta. Já é uma artimanha do inimigo, né? Uma artimanha do inimigo para você não ligar mesmo para a política, e aí ele vai dominando na sua ignorância, na sua má informação, né? Então, quando eu digo de política, não é você entrar na política, não é você entrar na política, né? Mas é você entender o que acontece, estar por dentro das verdades, para que você, né, não entregue a sua nação através de um voto, né? Você não entregue a sua liberdade num simples apertar de dedo, pela falta de informação. Então, que você não entregue a sua alma, né? Pela informação, pela falta da informação que está aqui, como Satanás tentou a Jesus. Se Jesus não tivesse conhecimento, ele teria entregue a alma, né? Porque Satanás tentou ele com a palavra. E ele poderia ter perdido a alma dele, né? Assim, não Jesus, porque Jesus não perderia, Jesus é Jesus. Mas se coloca no lugar como se, né, se Satanás estivesse tentando a você ou a mim. Se eu não conheço a palavra, eu poderia ter perdido ali. Se nós não conhecermos, a gente poderia ter caído naquela tentação e perdido a nossa salvação, pela falta de conhecimento, né? Então, a falta de conhecimento pode nos fazer perder muita coisa, muita coisa. E que para recuperar depois talvez seja impossível, né? Impossível. A palavra fala, uma vez que o sal se torna insípido, para mais nada presta, a não ser para ser pisado, né? Então, dependendo do que você perde pela falta de conhecimento, é impossível ter de volta, né? E eu quero fechar tem uma passagem que ela fala como é que você conhece uma nota falsa, né? Como é que você conhece uma falsificação de uma nota? É conhecimento da verdadeira, é ser especialista na verdadeira. Você não precisa estudar a falsa, você se foca só na verdadeira. Você se torna especialista na verdadeira. Então tudo que vier, todas as outras que vier, você vai ver na hora que é falso. Assim é a Bíblia. Se foca na verdadeira, se especializa nessa. E aí quando vier a falsa, você vai saber que é falso. Na hora, né? Então, que a gente possa estar buscando mais conhecimento de Deus. Amém? Mais conhecimento das coisas que nos cercam. Que possamos estar melhor informados. Para que a nossa vida seja próspera e que a gente não venha ter perdas pela falta da informação. Seja na parte espiritual ou seja na parte material, emocional, física, em qualquer área. Amém? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, que Deus me deu de estar trazendo essa palavra aqui. Desejo que ela frutifique. Não esquece de seguir aí em cima, tá? Tem um link na bio também que você pode clicar e você vai para todas as minhas redes sociais através desse link. Então clica lá, me segue no canal do YouTube, faz o pacotinho completo e compartilha, né? Vamos propagar a palavra do Senhor, vamos compartilhar a palavra do Senhor para mais pessoas. Amém? Um grande beijo, eu fico por aqui com mais um Irradiando Saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.